Então você comprou um Acer Nitro V com a RTX 4050 e está em dúvida se vale ou não a pena fazer um upgrade de memória RAM. Olha, já adianto para você logo no começo desse vídeo. Geralmente, alguns notebooks que eu testo aqui, eu falo para vocês, olha, tem que fazer o upgrade, se você puder, faça. Agora, nesse caso aqui, é um caso um pouco diferente, eu vou falar para você, dependendo do caso, talvez você nem precise do upgrade de memória RAM. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, já fiz um vídeo pra vocês fazendo o upgrade de memória RAM no Acer Nitro V com a RTX 3050. O processo de fazer o upgrade de memória RAM é o mesmo, tá? Porque é o mesmo notebook, mas o resultado é diferente, porque aqui nós temos um hardware diferente, aqui nós temos uma RTX 4050 com 6 GB de VRAM, né? Mais ou menos ali 75 watts de TDP, é uma RTX 4050 um pouco capada, mas é uma RTX 4050. Será que original do jeito que ele vem de fábrica, 8 GB de memória RAM, já tá bom para você ou vale a pena fazer um upgrade? Bom, eu fiz e vou falar para vocês o resultado, mas ó, antes disso, já deixa um like aqui que me ajuda demais, comenta aqui embaixo também qual notebook você tem, se comprou um Acer Nitro V, você tá gostando, não tá, dê sua opinião que você vai ajudar muita gente. E logo no começo, muita gente tem dúvida de qual memória RAM usar no Acer Nitro V. Olha só, existem várias memórias RAM aí no mercado, as principais são da Kingston, a Kingston Fury, uma da Adata e da Crucial. Essas três são as principais. DDR5 tem uma largura de banda maior, então por ela ter uma largura de banda maior, uma frequência muito maior, o que acontece? Você tem uma memória muito melhor, né, que dá mais desempenho no seu computador, mas ao mesmo tempo ela é mais cara e também quando a gente usava a memória RAM DDR4, né, as antigas no notebook que são DDR4, a gente precisava colocar elas em dual channel, isso é, colocar duas memórias RAM iguais, por exemplo, duas de 8 GB ou duas de 16, para que ela dobrasse a largura de banda, meio que desafogasse as duas memórias RAM, elas iam trabalhar em conjunto como se fosse uma só. No DDR5 também tem isso, tá? Você também existe o Dual Channel no DDR5, porém, como a largura de banda da memória RAM DDR5 é muito maior, isso ela é muito mais rápida, você tem até o Dual Channel, mas na maioria dos casos não faz tanta diferença como fazia no DDR4. Em alguns casos fazem, outros não. Por isso, no DDR5, o que importa mais, na minha opinião, é você olhar a quantidade de memória RAM que você quer. Não precisa necessariamente colocar duas iguais para ativar Dual Channel, porque não vai dar tanta diferença prática na performance, porque o DDR5 já é muito mais rápido. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, numa memória RAM da Kingston, por exemplo, essa daí que vocês estão vendo, da Kingston Fury, se você comprar uma dessa, ela só vai funcionar sozinha ou com outra da Kingston. Ela não vai funcionar com a memória RAM que já vem no notebook, tá? Essa não funciona com a que vem. Mas por que eu tô falando dela? Porque às vezes você viu ela barata, às vezes você encontra ela por mais ou menos 300 e poucos reais no Mercado Livre, vou deixar o link aqui na descrição, uma de 16 GB, aí você fala assim, pô, compensa mais eu comprar logo uma de 16 GB, mesmo que eu não vá usar com a do notebook, né, você vai colocar só essa, e mais pra frente depois você pode até comprar mais uma de 16, deixar com 24 GB, então essa daí não funciona junto com a do notebook, ok? Também tem a da Crucial. A da Crucial tende a funcionar. Por que tende a funcionar? Porque duas que eu comprei já funcionaram e uma não funcionou. Mas a da Crucial tende a funcionar junto com a do notebook, ok? O que eu aconselho você comprar também é a de 16 ou a de 8 GB. Eu vou deixar também a opção aqui na descrição da Crucial, tanto de 16 quanto a de 8 GB. E também tem a da Adata, que foi a que eu coloquei, que é exatamente a memória RAM que já vem nesse notebook, essa aí que vocês estão vendo. Eu abri o notebook, é muito simples, você simplesmente vai tirar os parafusos, tirar a capa ali, e essa memória RAM que vem nele é essa daí que vocês estão vendo, só que é muito difícil de encontrar para comprar. Se eu encontrar em estoque também, vou deixar na descrição. Mas a questão é a seguinte, qualquer uma que você comprar vai funcionar, algumas vai funcionar com a que vem com ele e outras vão funcionar sozinhas. Por isso eu aconselho que você compre uma de 16 GB logo de uma vez, porque se funcionar junto, você vai ter um notebook com 24 GB. Se não funcionar, tudo bem, você coloca aqui uma de 16 e depois já vai estar ótimo, entendeu? Não vai fazer assim tanta diferença porque é DDR5. Bom, vamos lá. Fiz aqui o upgrade, coloquei a memória RAM, liguei o notebook, funcionou perfeitamente. Aí a questão é o seguinte, será que vale a pena? Porque você vai pagar então de R$390, R$380 uma memória RAM. Qual que é o ganho de desempenho? Primeiro vamos falar para quem trabalha, ok? Se você trabalha com notebook, não importa o que você faça, desde simplesmente navegar em várias abas do Chrome, né, deixar várias abas do Chrome abertas, ou até mesmo aplicativos mais pesados como edição de vídeo, edição de foto, projeto 3D, etc. Se você trabalha, minha opinião aqui para você é o seguinte, sim, faça o upgrade, porque para quem trabalha com notebook, 16 GB é o mínimo, ok? E ele vem com 8,
já é ok, dá pra usar, dá pra trabalhar, mas se você puder, faça o upgrade. Você vai ter muita diferença no tempo de renderização dos seus vídeos, então vai cair muito, tá? Vai cair em torno de 30%. Nos meus testes, caiu 30% o tempo de renderização do vídeo, então isso é muito bom. Você vai conseguir abrir muito mais abas no Chrome sem ter problemas, você vai conseguir fazer muito mais coisas muito mais rápido, principalmente na hora de renderizar projetos. Mais uma vez, nos meus testes, você consegue em torno de 30% mais rápido a renderização de projetos com upgrade de memória RAM. Beleza? Então, se você vai trabalhar, já vale a pena fazer o upgrade. Ah, claro, se você tá vendo esse vídeo também e não tem ainda um Acer Nitro V, esse carinha aqui, especificamente com a RTX 4050, é um dos melhores custo-benefício de notebook hoje no Brasil, porque você tem um notebook muito potente, muito forte, com um valor muito bom. Se você se interessar, o link dele vai estar aqui na descrição. Eu paguei em torno de 4.800 e poucos reais no Mercado Livre, assim como também o meu grupo de ofertas, tá? Se vocês quiserem, eu também mando lá no meu grupo de ofertas, tanto o notebook quando está em oferta, como também memória RAM em oferta. Se você quiser, tem o link aqui do WhatsApp e do Telegram para você entrar. Mas vamos lá, e para jogar, Felipe, faz diferença? É aí que entra a questão. Se você comprou esse notebook para games, depende do caso, às vezes nem vale você fazer o upgrade, depende. Por quê? Sim, 16 GB é sempre melhor do que 8, isso é um fato. Mas a questão é o seguinte, para quem trabalha, vale muito a pena. Agora, para quem joga, depende do jogo. Por quê? Porque ele é um notebook já bem bacana, bem potente, sim. Hoje em dia, a maioria dos jogos utiliza, com certeza, muito mais do que 10 GB de memória RAM para rodar o jogo muito bem. Porém, dependendo do caso e do jogo que você joga, talvez não faça tanta diferença. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa que joga só jogos competitivos, tipo CS, Fortnite, Valorant. Nesse caso, não vai fazer diferença. Por exemplo, no caso do CS aqui, eu abri o CS, joguei por várias horas e depois fiz o teste de benchmark com ele com 16 GB. E ele deu 220 e poucos FPS de média no benchmark e também na gameplay eu não percebi diferença. Exatamente a mesma média que tinha com 8 GB. Não fez diferença. Por quê? Porque CS é um jogo que não vai utilizar tanta memória RAM, não vai utilizar também tanta placa de vídeo, utiliza mais o processador, então não faz diferença. Agora, quando a gente vai para outro jogo, por exemplo, um jogo que já tem as tecnologias dessa placa de vídeo aqui, o DLSS 3 com Frame Generation, né, que gera ali os gráficos que só tem na série 40, tá? Na RTX 4050, 4060, etc. Então nesse notebook tem, por exemplo, Black Myth Wukong, um jogo que aqui eu tinha conseguido uma média de 90 FPS com ele com 8 GB. Quando eu fiz o teste de benchmark com ele com 16 GB, sabe quanto que deu? Deu 90 FPS também. Mas por quê? Porque ele já estava batendo um FPS muito alto por conta dessa tecnologia do DLSS. Então ele já estava no limite dele. Não importa se tem mais memória RAM ou não. A diferença que vai fazer é porque quando você estiver jogando, você vai perceber que os FPS vão cair menos do que caía antes. Vai ficar mais estável. Mas você não vai conseguir um FPS maior, no caso de jogos como, por exemplo, Black Myth Wukong. A mesma coisa, por exemplo, de Horizon Zero Dawn. É um jogo que utiliza sim placa de vídeo, mas utiliza mais o processador do que a placa de vídeo. O resultado foi que eu consegui, com ele original, uma média de 86 FPS, mas com ele com upgrade de memória RAM, 88 FPS, o que é basicamente quase nenhum desempenho a mais. Porém, mais uma vez, o jogo ficou mais estável. Isso é importante você saber. Você não vai ganhar tanto FPS a mais, mas o jogo está mais estável. Mas sim, tem jogos que utilizam muito a placa de vídeo e muita memória RAM. Por exemplo, o Homem-Aranha. E aí que mora a diferença. Quando eu fiz o teste nesse notebook no Homem-Aranha original, ele pegava seus 140 FPS de máxima, mas a média ficava por volta dos 100 FPS, porque ele tinha muitas quedas. Agora, com ele com upgrade, ele sim continuou com as máximas na média dos 145 FPS, mas a média em torno de 135 FPS de média. A média aumentou muito, por quê? Porque antes ele até batia o máximo, porque ele tinha performance para aquilo, mas o FPS caía muito também, porque na hora que precisava de muita memória RAM, ele não tinha, e agora com 16 GB ele tem, então as médias ficam melhores, isso é, cai menos o FPS. Então, basicamente, o resultado que eu tive com esse notebook foi o seguinte, eu não ganhei FPS em nenhum jogo, ok? Eu sim diminui o tempo de renderização na hora de trabalhar ficou muito bom, na hora de jogar não ganhei FPS, não ganhei desempenho, porém eu também não perdi desempenho, isso é, o jogo se manteve muito mais estável, em todos os testes que eu fiz, os jogos se mantiveram muito mais estáveis, tiveram menos queda de FPS, sabe? Quando você tá lá jogando o Homem-Aranha a 100 e poucos FPS, do nada cai pra 80, cai pra 60, isso não aconteceu aqui. Porque agora tem muito mais memória RAM para isso. Então, sim, eu acho que vale muito a pena você fazer o upgrade se você trabalha. Sim, vale a pena você fazer o upgrade se você joga agora. Se você joga mais jogos competitivos, você não precisa de tantos FPS, aí não vale a pena não. Realmente porque você não vai ganhar desempenho, você não vai ganhar FPS, só vai deixar o jogo mais estável. E no caso de jogos competitivos,
nem vai deixar mais estável, não vai fazer muita diferença não. Então, vale a pena o upgrade, mas tem que ver do seu caso. Mas eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso? Você vai fazer o upgrade de memória RAM aqui no Acer Nitro V com a RTX 4050 ou já fez também com a RTX 3050, né? Você já fez aí o upgrade de memória RAM no seu notebook e você teve um bom resultado, não teve? Comenta aqui embaixo pra gente saber que vai ajudar muita gente, hein? Espero que você tenha gostado do vídeo, foi vocês que pediram aí pra poder trazer esse vídeo de upgrade, eu trago pra vocês. E claro, se vocês quiserem também vou trazer comparativos dele. Comenta aqui embaixo qual que é o comparativo que você quer ver com o Acer Nitro V com a RTX 4050 e outro notebook. Tamo junto, galera. Links aqui na descrição, valeu e falou!